E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido uma boa virada de ano aí, um bom começo de ano e que esse seja um ano muito foda pra todos nós. E esse vai ser um vídeo muito legal, mano, muito foda, porque é um livro que eu sempre quis trazer ele aqui inteiro, bem detalhado aqui no canal, que é o livro Os 6 Pilares da Autoestima, The Six Pillars of Self-Esteem, do Nathaniel Branden, não sei como fala. Eu já cheguei a fazer uns vídeos sobre ele sobre esse livro nos primeiros vídeos do meu canal, só que foi uma explicação bem breve. Eu não comentei todas as 6 práticas que são as geradoras internas da autoestima. E mano, esse livro é muito foda, é essencial, assim, sabe? Se você quiser realmente embarcar nessa jornada e entender melhor, né, como aumentar sua autoestima, o que é a autoestima, do que ela depende. Será que ela é alguma coisa que só vem de fora ou será que ela é gerada internamente, sabe? Será que ela é definida por outras pessoas ou será que eu, por meio de práticas, construo minha autoestima? Então, esse é um livro essencial para saber sobre a autoestima. E eu vou falar sobre ele aqui em detalhes. Então presta atenção, vai ser um vídeo muito foda, mano, fica até o final. Eu vou dividir ele em capítulos assim para você ver cada uma das práticas. Se você quiser selecionar para saber melhor sobre cada uma, então fica à vontade aí. Então é nóis, fica até o final, hein? Bom, existem realidades que nós não podemos evitar, e uma delas é sobre a importância da autoestima. E a gente pode permanecer indiferente sobre esse assunto, sabe? A gente nunca chegar a pesquisar sobre a autoestima ou saber, se importar com os nossos níveis de autoestima, sobre a forma como nos avaliamos, assim. A gente pode ficar distraído a nossa vida inteira, assim, sabe? Só presos com futilidades, assim, sabe? Só vendo, sabe? Com distrações indiferentes a esse assunto. Mas você pode ter certeza que o seu nível de autoestima está influenciando todas as áreas da sua vida. E o Nathaniel Branden, que é o autor desse livro, que eu nem mostrei na introdução, né? Mas é o Six Pillars of Self-Esteem. Ele foi um dos grandes estudiosos da autoestima. Ele trabalhou por mais de 30 anos ali, estudando sobre esse assunto, desenvolveu vários livros, assim. E essa obra foi uma das resultados finais, assim, do seu trabalho, a gente pode dizer. E ele atendendo como psicoterapeuta, ele percebeu que de todos os clientes que ele recebia, por trás das reclamações de todos os seus clientes, sabe, por mais diversas que elas pudessem ser, tipo de ansiedade, assim, sabe, de problemas de relacionamento, de a pessoa não tá recebendo o dinheiro que ela queria, de ela tá insatisfeita com a sua vida amorosa, de ela tá com problemas, assim, de ansiedade, depressão, por baixo de todas essas reclamações, havia sempre ali um ponto em comum, um denominador comum, que é um problema relacionado à autoestima. Basicamente, o autor ele vê a autoestima como uma profunda necessidade humana, ela é essencial para a autorrealização do ser humano, para ele ter uma boa qualidade de vida. E a autoestima ela influencia, que nem eu disse, todas as áreas das nossas vidas, as mais diversas possíveis, desde os seus relacionamentos, assim, como você lida e se relaciona com as pessoas, os tipos de relacionamento que você entra, assim, sabe, se eles são relacionamentos disfuncionais ou não, determina o seu sucesso financeiro, está muito relacionada com o senso de merecimento que você tem, sabe? Na verdade, ela está totalmente relacionada com isso, com tanto que você acha que você merece, assim, sabe? Porque você nunca vai conseguir atrair mais do que você acha que você merece. Então ela determina, assim, o seu senso de merecimento, do quanto você acha que você merece nos seus relacionamentos, se você é merecedor de amor ou não, se você é merecedor de sucesso financeiro ou não. E ela determina também a sua saúde física e mental, como você se cuida, como você se trata, o seu nível de felicidade e o quanto você consegue aproveitar o sucesso. Porque pessoas com baixa autoestima, elas não conseguem aproveitar o sucesso, mesmo que elas conquistem coisas que elas sempre, sabe, as coisas que elas sempre desejaram, elas nunca estão felizes, assim, sabe? Nunca é o bastante. É sempre mais. E nunca é o suficiente, sabe? Então, para você ver, ela tem uma profunda influência em todas as áreas da nossa vida. Agora vamos nos aprofundar sobre o que significa, qual que é a definição, né, que o Nathaniel Branden ele dá para autoestima. E a autoestima não é somente valor próprio, né, que é uma definição bem comum que nós vemos por aí. Eu vou até ler aqui a forma como ele define a autoestima, e é bem da hora. Mas basicamente é o seguinte:
A autoestima é a disposição de experienciar a si mesmo como competente para lidar com os desafios básicos da vida e sentir-se merecedor de felicidade. E basicamente existem dois componentes essenciais da autoestima, que são os dois componentes que são a base da autoestima, assim. E eles estão interrelacionados um com o outro. Então a autoestima ela é formada por esses dois fatores: a autoeficácia e o autorrespeito. Eu vou ler aqui. A autoeficácia é o senso básico de confiança para enfrentar os desafios da vida. É uma confiança na sua habilidade de aprender o que você precisa aprender e fazer o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Essa é a parte da autoeficácia. E agora nós também temos outro componente da autoestima, que é o autorrespeito, que significa o seguinte: é você sentir-se merecedor de felicidade. É a convicção sobre o seu valor próprio. Significa você ter uma atitude positiva em seu direito de viver e ser feliz. Ter conforto em afirmar seus pensamentos, vontades e necessidades, e ter um sentimento de que a alegria e a realização pessoal são seus direitos de nascença. Basicamente, a autoeficácia ela faz com que nós tenhamos expectativas de que o sucesso é algo natural para nós, sabe? E o autorrespeito faz com que nós tenhamos expectativas de termos boas amizades, de relacionamentos, amor, sabe? Como resultado da pessoa que nós somos e o que fazemos. E é importante, uma autoestima saudável, ela consiste a pessoa ter esses dois componentes, a autoeficácia e o autorrespeito, bem desenvolvidos. Se você tiver uma deficiência em um deles, a autoestima já é muito prejudicada. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um fraco senso de autoeficácia, de ela não confiar na sua própria mente, não confiar nas suas habilidades de lidar com os desafios básicos da vida, mesmo que ela tenha outras qualidades, assim, o seu senso de autoestima vai ser muito prejudicado. E da mesma forma, uma pessoa que tem um autorrespeito negativo, sabe? Ela não reconhece seu próprio valor, ela não se sente merecedora, seu senso de autoestima, por mais que ela tenha outras qualidades, também vai ser prejudicado. Então, eles são os dois componentes que fundam a autoestima, os alicerces da autoestima, a gente pode dizer. A parte bem legal que eu acho foda que ele fala, que é bem isso mesmo, é que quando nós temos uma autoestima alta, nós somos movidos pela criatividade e pela felicidade, pelo amor, assim, sabe? As nossas ações são permeadas com isso. Nós não agimos mais de um lugar, assim, de evitar o mundo, assim, de ficar com medo, evitar o desconforto, sabe, de se esconder, de permanecer sempre no seguro, no que é familiar e convencional, sabe? Então, quando nós desenvolvemos na autoestima, nós agimos de um lugar de inspiração, ao invés de um lugar de desespero, assim. Isso é muito libertador, assim, é uma outra forma de viver a vida. Uma coisa muito importante de falar aqui é que você é o responsável por aumentar a sua autoestima. Ninguém mais pode fazer essa jornada por você. E que infelizmente, muitas pessoas acreditam no determinismo e no fatalismo, assim, como se eles estivessem à frente do indivíduo, como se eles nasceram, uma pessoa nasce sem autoestima e ela é condenada a permanecer assim o restante da sua vida, sem nenhuma possibilidade de mudança, sem nenhuma possibilidade de mudar a sua vida. E isso é uma visão, mano, que te deixa uma atitude extremamente passiva na vida, assim. Você não assume o controle da sua vida. Então, você é responsável por aumentar a sua autoestima. E você tem que começar essa jornada por você mesmo. Ninguém mais vai fazer isso por você. Isso é uma coisa muito importante de entender, assim. E esse é um dos pontos mais importantes de você saber como que a autoestima influencia na nossa vida. Nossa, quando eu li isso, mano, faz muito sentido, velho. E é exatamente... É o poder das nossas crenças, assim, sabe? Com a forma como nós nos avaliamos e como isso influencia o nosso destino, assim. Basicamente, a autoestima, ela é geradora do que a gente chama de profecias autorrealizáveis. Eu vou até ler aqui pra vocês. Eu já fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal, que eu explico sobre profecias autorrealizáveis. Mas eu vou ler aqui pra vocês o que o Nathaniel Branden diz sobre isso. Basicamente, ele diz o seguinte, olha isso aqui que da hora. Nossa autoestima, seja ela alta ou baixa, tende a ser geradora de profecias autorrealizáveis.
basicamente funciona da seguinte forma: a nossa autoestima cria uma série de expectativas implícitas do que é possível e apropriado a nós. Essas expectativas tendem a gerar ações ou comportamentos que as tornam realidades. A realidade gerada confirma e reforça as nossas crenças iniciais. Eu vou até deixar uma imagem que ilustra bem isso que eu falei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma baixa autoestima e você tem a seguinte crença acerca de si mesmo: eu nunca vou ser bem sucedido. Essa crença, pelo fato de você ter uma baixa autoestima, vai afetar as suas ações, a forma como você se comporta. Você vai agir de uma forma negativa, você vai agir de acordo com a sua crença de que você nunca vai ser bem sucedido. E o resultado das suas ações, como as suas ações vão ser prejudicadas por essa crença, vai reforçar essa crença inicial de que você nunca vai ser bem sucedido. Mano, você viu que loucura, velho? Então, esse é o poder da forma como você se define, sabe? A sua autoestima, mano, ela acaba sendo... o Nathaniel Branden até usa essa frase, tipo, o autoconceito é o seu destino, assim, sabe? A forma como você se vê afeta as suas ações, que afetam os seus resultados, que vão afetar a forma como você se vê, assim, sabe? E a autoestima, ela tem um total impacto nos nossos relacionamentos românticos. E eu vou ler uma frase que é bem impactante aqui, que ele fala. Mas ele fala basicamente o seguinte: nos seus relacionamentos não existe barreira maior para a felicidade romântica do que o medo de não ser merecedor de amor e que o seu destino é ser machucado e sofrer. Se você não se sente merecedor de amor, é muito difícil de acreditar que outra pessoa poderá te amar. Esses medos, eles dão origem a profecias autorrealizáveis. Aí, basicamente é o seguinte: uma pessoa que não se sente merecedora de amor, mesmo que consiga arranjar um companheiro que a ame, não conseguirá perceber esse amor, pois ela própria não se ama. Ela basicamente se sente da seguinte forma: se eu não me aceito, como eu posso aceitar seu amor por mim? Isso confunde com o meu autoconceito, já que eu sei que eu não mereço amor. O seu sentimento por mim não pode ser real e duradouro. E a partir disso, a pessoa tem essa crença enraizada nela de que ela não é merecedora de amor, que ela não merece relacionamentos, pessoas boas na vida dela. Mesmo que ela consiga atrair um parceiro assim que realmente goste dele, assim, ele vai acabar sabotando esse relacionamento, porque ele próprio não se ama, e ele tem essa crença enraizada dentro dele mesmo de que ele não é merecedor de amor, assim, que ele não merece ser feliz. Então aquela pessoa, ele vai procurar formas de sabotar esse relacionamento, por mais bem que ele esteja, assim, sabe? Ele vai acabar se auto-rejeitando, ou vai criar confusão no relacionamento e vai se sabotar, assim. E a baixa autoestima, ela é uma das grandes causas, assim, de relacionamentos fracassarem. E uma coisa essencial que você precisa saber é que a fonte da autoestima é totalmente interna. Ela não está relacionada com nada do externo. Basicamente, a autoestima é uma experiência totalmente íntima. Ela reside no núcleo do seu ser. Ela é o que você pensa e sente em relação a si mesmo, não no que outra pessoa pensa e sente em relação a você, sabe? A autoestima, ela nunca vai ser encontrada, pelo menos a verdadeira autoestima, sabe, na aclamação das outras pessoas, na validação que você recebe dos outros, no seu status e reputação, sabe? Nos seus títulos e cargos, nas suas aventuras sexuais, no seu dinheiro, assim. Por mais que essas coisas possam materiais, sabe? Por mais que essas coisas elas podem proporcionar um certo prazer e conforto, assim, sabe? Elas não são a verdadeira origem da autoestima, velho. E o autor, ele fala aqui, bem falado, ele fala, a tragédia da vida de muitas pessoas é que elas procuram autoestima em todas as direções, exceto dentro delas. Se a autoestima é o julgamento de que eu sou apropriado à vida, a experiência de competência e valor, e uma mente que confia nela mesma, ninguém pode gerar e sustentar isso, exceto eu mesmo. A fonte da autoestima é e só pode ser interna, no que fazemos e não no que os outros fazem. Mano, isso é um ponto-chave desse livro, velho. A autoestima, ela é originada por práticas internas, operações da nossa consciência, que nós temos a escolha
de fazer ou não, né, no nosso dia a dia, assim, sabe? Então, mano, a origem interna não tá na sua faminha, não tá, tipo, no quanto você é admirado pelos seus amigos, e você buscar a autoestima nesses lugares, mano, nunca vai dar certo. Agora eu vou falar sobre as 6 práticas geradoras internas da autoestima, que vão aumentar os seus níveis de autoeficácia e autorrespeito. E uma coisa muito importante de se falar é que, por mais, assim, nós nunca vamos conseguir reviver a nossa infância. O que aconteceu, sabe? A gente pode ter passado por situações desagradáveis, sabe? Que influenciaram negativamente o senso do nosso valor, sabe? Tipo, o jeito que nossos pais nos trataram, se a gente sofreu violência, assim, enfim. Nós não podemos reviver isso. Por isso, a pergunta mais importante que a gente pode se fazer é o seguinte: o que eu posso fazer hoje, a partir desse momento, para começar a aumentar a minha autoestima e sair desse estado de insatisfação que eu tenho comigo mesmo, assim, sabe? Essa é a pergunta mais importante, mano. O que eu posso começar a fazer hoje, aqui e agora? Por isso, a importância de você entender o que é a autoestima e de quais práticas ela depende, assim, como que ela é gerada. E é justamente as 6 práticas que eu vou comentar aqui, velho. Se você tendo esse conhecimento, agora você pode ficar mais consciente, implementar e viver de acordo com essas práticas, como se fosse um modo de ser seu, assim, sabe? E consequentemente, com a aplicação dessas práticas, os seus níveis de autoeficácia e autorrespeito vão aumentando e consequentemente sua autoestima vai aumentando. Então, por isso é muito importante ter esse tipo de conhecimento, velho. E um conhecimento que, mais uma vez, nunca nos é ensinado e nunca nos é passado, assim, que nós temos que buscar por conta própria. Então, eu espero contribuir com vocês nesse vídeo, mano, no desenvolvimento da sua autoestima, velho. E você compartilhar isso com outras pessoas também seria uma coisa muito interessante. E uma coisa que o Nathaniel Brandon ele comenta aqui sobre o que eu acabei de falar, né, sobre o poder de ter esse conhecimento e escolher integrá-lo no nosso dia a dia. Ele fala basicamente o seguinte, ó: as 6 práticas que são apresentadas nesse livro como sendo as geradoras internas da autoestima são todas as operações da consciência. Todas envolvem escolhas, são escolhas que nos confrontam a todo momento da existência. Uma vez que entendemos essas práticas, nós temos o poder de escolhê-las e trabalhar para integrá-las em nossas vidas. O poder de escolhê-las é o poder de aumentar ou diminuir nossa autoestima, não importa o lugar de onde estamos começando. Essas práticas são ideais para nos guiar, não são para ser vividos com 100% de precisão. Pequenas mudanças já fazem uma enorme diferença. Se você conseguir aumentar, mesmo que um pouco, seu nível médio de performance em cada uma dessas práticas, você notará o crescimento em sua autoeficácia e autorrespeito. Essa parte é muito importante. Não é necessário você ser perfeito em, tipo, agora você começa, tipo, a ser um maníaco, tipo, mano, tô fazendo isso errado, não tô sendo perfeito, começar já a se julgar negativamente. Não, mano. O que ele fala aqui é a importância de dar pequenos passos, assim, e simplesmente, mano, não mirar na perfeição. Você aumentando, conseguindo trazer mais consciência e implementar essas práticas, sabe? Você, mano, não precisa ser perfeito, velho. Você aumentando a sua performance um pouquinho nelas, você já vai começar a ver resultados, assim. Comece com pequenos passos. Isso é muito importante. E aí, continuando o que ele fala aqui, o que significa a prática, né? A prática implica uma disciplina de agir de modo consistentemente. É um jeito de operar no seu dia a dia, um modo de se comportar, um jeito de ser. Então, na verdade, essas práticas elas vão acabar virando um jeito de ser seu, sabe? Um modo que você opera no seu dia a dia. E essa parte é muito importante. Que ele fala: você não pode trabalhar na sua autoestima diretamente. Tipo, o trabalho com a autoestima não é tipo, agora eu vou trabalhar na minha autoestima, tipo, focado assim na autoestima. Não, na verdade, ela é uma consequência dessas 6 práticas, mano. Então você trabalha na autoestima indiretamente, por meio do cultivo dessas 6 práticas, assim. Isso é muito importante de entender, velho. Aí ele fala aqui: na extensão em que essas práticas forem integradas na sua vida, elas aumentarão sua autoestima.
na extensão em que não forem, a autoestima é subvertida e enfraquecida. E agora eu vou falar sobre as 6 práticas e logo em seguida eu vou comentar detalhadamente sobre cada uma delas. A primeira prática é a prática de viver conscientemente. A segunda é a prática da autoaceitação. A terceira é a prática da autorresponsabilidade. A quarta é a prática da autoassertividade. A quinta é a prática de viver com propósito. E a sexta é a prática da integridade pessoal. Então agora eu vou explicar detalhadamente cada uma delas e para você já começar, mano, essa jornada aí de aumentar a sua autoestima. Então, a primeira dessas práticas é a prática de você viver conscientemente. E essa é a base, assim, para todas as outras práticas, porque todas as outras práticas são operações da própria consciência, assim, da nossa própria mente. A mente é a forma de consciência dos seres humanos, que é capaz de fazer abstrações, generalizações, sabe, integração. Só que a natureza, mano, a gente pode dizer Deus, assim, deu uma grande responsabilidade a nós. Porque nós temos sempre a opção de ligar ou desligar a luz da nossa consciência. Isso é uma tremenda responsabilidade, assim. Nós podemos escolher viver uma vida de forma consciente, assim, orientado à realidade, ou nós podemos permanecer inconscientes, assim, sabe, totalmente robotizado e mecânico, assim, sem saber, mano, sonhando, assim. Eu quero ler uma parte que o Nathaniel Brandon fala sobre isso. Ele diz basicamente o seguinte. Olha, essa parte é muito, muito fundamental você entender, velho. Na nossa vida, a todo momento, somos confrontados com milhares e milhares de escolhas. E nessas escolhas temos sempre 2 opções: ligar ou desligar a luz da nossa consciência. Conscientemente, nós raramente nos lembramos dessas escolhas, mas dentro de nossa psique elas se somam, e esta somatória é o que chamamos de autoestima, que é a reputação interna que adquirimos com nós mesmos, que ela é construída com base nessas escolhas que realizamos. Então, basicamente, toda vez que você escolhe ser consciente, que você sempre tem essa opção de viver orientado à realidade, alinhado com seus valores e propósitos, basicamente ocorre uma pequena adição nos seus níveis de autoestima. Toda vez que você escolhe se comporta de maneira inconsciente, evitando a realidade, sonhando e vivendo um mundo de imaginação, desalinhado com seus valores e propósitos, ocorre uma pequena subtração nos seus níveis de autoestima. Sempre temos a escolha entre ser conscientes ou inconscientes, entre buscar a verdade ou não, entre focar ou ficar distraído, entre viver na realidade ou no mundo de fantasias. Em outras palavras, nós temos o poder de exercer nossos poderes, viver conscientemente, ou prejudicar nossa sobrevivência e bem-estar, viver inconscientemente. Ele dá um grande exemplo aqui, né, do que é você evitar a realidade e como que é essa forma. Na verdade, ele chama, né, a traição da sua própria mente como o fator mais responsável, assim, por você diminuir a sua autoestima, que é você evitar a realidade. É quando você é a consciência atraindo ela mesma, que é basicamente o seguinte. Ó, ele fala aqui: uma das melhores formas que perdemos a autoestima é quando traímos nossa própria mente. A forma mais simples de traição é a evasão de fatos desconfortáveis da realidade. Então, ó, um exemplo aqui. Eu sei que não estou me dedicando no trabalho, mas não vou me importar com isso. Eu sei que tem uma situação ruim, que está me incomodando, que eu tenho que lidar, mas eu vou lidar com isso no futuro. No futuro isso vai se resolver por conta própria, não preciso lidar com isso. Ou eu sei que minha saúde está péssima, mas eu não vou me importar, vou continuar me alimentando de forma horrível, assim, sabe? Então você percebe que todos esses 3 exemplos que eu dei, você está evitando a realidade. Você está vivendo num mundo de fantasias. Aí ele fala aqui que a consciência, que não é traduzida em ação, é a traição da consciência, é a mente invalidando ela mesma. Ou seja, você está atento, você sabe que tem um certo aspecto da realidade que você precisa encarar e confrontar, talvez alguma área que você esteja não dando tanta atenção na sua vida, algum problema, assim, sabe, uma área que você esteja sofrendo, uma área que você ainda esteja inseguro em relação a si mesmo. E o que você faz? Você prefere ficar botando isso e não ligando para isso, se distraindo, vivendo no mundo da fantasia, assim, sabe, achando que isso vai se resolver por conta própria. Por exemplo, a pessoa tem baixa autoestima, deixa esse assunto para
que nem eu falei, né, ficar se distraindo, não achando que tipo, isso vai se resolver no futuro, sem tomar ação com base no fato que ela percebe que ela realmente está com falta de autoestima. Então, mano, isso é... E as pessoas, elas podem viver a vida inteira assim, mano, vivendo num mundo de imaginações e desconectado com a realidade, assim, sabe? Desconectado da própria vida, velho. E isso é você trair a sua própria mente, velho. É você evitar a realidade, evitar enxergar fatos desconfortáveis da realidade, assim, sabe? E não tomar ação pra solucionar mano, superar esses fatos desconfortáveis. Outro exemplo, por exemplo, eu sei que estou sendo injusto e machucando, tratando mal o meu filho e que eu preciso corrigir isso. Mas eu não quero admitir que eu fiz um erro e procrastino dizendo que eu estou pensando sobre a situação. E isso é justamente o oposto de viver conscientemente. Então, resumindo aqui, a prática de você viver conscientemente é sobre você ter uma mente mais ativa do que passiva, que busca a consciência ao invés de evitá-la, e que é orientada à realidade ao invés de evitá-la, assim. E, mano, todos nós sabemos as áreas que nós somos... Todos nós temos algumas áreas que nós somos mais inconscientes, outras que nós somos mais conscientes. Então é sempre importante trazer consciência a essas áreas que nós estamos com maior quantidade de problemas, frustrações, sabe? Porque senão a gente vai ficar sempre nesse mundo de sonhos, mano. Isso diminui a nossa autoestima. Lembra que a consciência que não é traduzida em ação é a invalidação da própria mente, mano, da própria consciência, assim. Então essa é a prática de viver conscientemente. E agora eu vou falar sobre a prática da autoaceitação. Basicamente, a prática da autoaceitação é a recusa em você estar em um relacionamento adverso consigo mesmo. Isso se dá basicamente em três pontos chaves que eu vou ler aqui, que o autor comenta. O primeiro deles é o seguinte: é você ser amigo de si mesmo e não ser um inimigo, um adversário de si mesmo. Algumas pessoas se auto-rejeitam em um nível tão profundo que nenhum trabalho de crescimento pode começar até que esse problema seja abordado. Isso implica a declaração: eu escolho me valorizar, me tratar com respeito e defender meu direito de existir. Somente com um senso básico de autoaceitação é possível que a autoestima se desenvolva. O segundo ponto da autoaceitação é o seguinte: é a disposição de sermos reais, de ser real consigo mesmo. É a recusa em considerar qualquer parte de nós, seja nosso corpo, emoções, pensamentos, ações e sonhos, como se fossem aliens, algo que não fosse eu. É a recusa de rejeitar a si mesmo e considerar qualquer parte sua como inadequada, como se aquilo não fosse você. Aí ele comenta bem interessante aqui também: a autoaceitação é a disposição de dizer que a qualquer emoção e comportamento que você tem, essa é uma expressão do meu ser. Não necessariamente uma expressão que gosto ou admiro, mas uma expressão que é minha, pelo menos no momento que ocorreu. Se eu estou tendo pensamentos ruins, eu aceito a total realidade de minha experiência. Se estou sentindo dor, raiva ou medo, eu não racionalizo, nego ou evito aquilo. Eu estou sentindo o que estou sentindo e aceito a realidade de minha experiência. É você estar disposto a permanecer firme na presença do que é verdadeiro. Afinal, o que é. Então isso também está relacionado com respeito à realidade, assim, mano. Mano, o que tá acontecendo sabe, você tá sentindo uma emoção desagradável, velho. Ao invés de você começar a se criticar negativamente, já começar a se odiar por conta disso, você aceita que aquela é uma experiência que você tá tendo naquele momento, velho. Aquela experiência que você tá tendo no momento presente, velho. Você não... somente você aceitando isso que você começa a deixar ir essa emoção. Você se permite ela ser processada, porque você está aceitando ela ao invés de você resistir. Uma coisa muito importante aqui é que aceitar não significa você gostar daquele aspecto, sabe, daquela emoção negativa que você sentiu e tal, mas é você reconhecer que aquilo é uma expressão do seu ser naquele momento, pelo menos assim. E, mano, a aceitação é a chave pra transformação, velho. A partir do momento que você começa a aceitar as suas emoções, sabe, do jeito que elas são, você vai se purificando, velho, porque você não tá resistindo mais a elas. Tem até uma frase
tipo, que você resiste e persiste, assim, sabe? Então a aceitação é o começo da transformação, mano. E agora o terceiro ponto que ele comenta aqui sobre a autoaceitação é o seguinte: é você ter compaixão por si mesmo. E aqui ele fala basicamente, por exemplo, você comete alguma coisa, uma coisa que você não sente um sentimento assim de que você fez algo errado, assim, você cometeu um erro. Ao invés de você começar a se criticar, mano, se condenar, se bater, você se auto-odiar, assim, sabe? Que é o que nós geralmente fazemos. Lembra, mano, tenha um relacionamento amigável consigo mesmo, não adverso. Ao invés de você fazer essas coisas negativas, você procura entender os motivos que te levaram a ter aquele comportamento. Você entender o contexto, assim, sabe? Do que te levou a ter aquele determinado comportamento que você considerou desagradável, sabe? Então é você ter compaixão por si mesmo e procurar entender o motivo que te levou a ter aquela ação, sabe? Não ficar simplesmente tipo, mano, como você é um lixo, olha o que você fez, assim, você não faz nada direito, sabe? Então é ter esse senso de compaixão. E isso está relacionado, mano, você ser amigo de você mesmo e não inimigo de si mesmo, assim. Tem uma parte muito importante em relação à autoaceitação, que eu comentei um pouquinho, né, que é sobre as nossas emoções, porque isso geralmente é uma coisa que nós temos muitas dificuldades, assim, de nos relacionar com as nossas emoções, principalmente aquelas que nós consideramos negativas. Então o Nathaniel Branden, ele dá basicamente três passos, assim, três coisas fundamentais para nós aceitarmos as nossas emoções, assim, e processarmos elas, né? Basicamente ele diz o seguinte: o ato de experienciar e aceitar nossas emoções se dá através das seguintes etapas. A primeira, focar no sentimento ou emoção. Observe as sensações que estão ocorrendo no seu corpo, como e onde você sente a emoção no seu corpo. Então, quando surgir uma emoção negativa, uma emoção desagradável, ao invés de você começar a fugir dela, ficando preso aqui, inventando histórias sobre a emoção, sabe? Tipo, aquela pessoa que me fez sentir assim, mano. Não. Mano, fique consigo mesmo. Observe as sensações do seu corpo. Saia um pouco da sua cabeça e se permite experienciar aquilo, sabe? Senão você ficar fugindo mentalmente, você não está aceitando aquela emoção. Basicamente, então a segunda parte é você respirar gentilmente e profundamente, permitindo os músculos relaxarem, os sentimentos serem sentidos. Então, ao mesmo tempo que você nota as sensações que estão ocorrendo no seu corpo, você respira profundamente, junto com a emoção, sabe? E a terceira é você assumir a realidade de que este é o meu sentimento. Isso é uma coisa muito interessante que eu já expliquei, eu já falei no livro do Deixar Ir, né? Mas quando nós nos permitimos experienciar as nossas emoções, nós vamos aumentando nossos níveis de consciência, porque muitas dessas emoções ficam reprimidas, assim, nós não experienciamos. E tem várias emoções que estão, mano, ali no nosso, que estão formando ali o nosso inconsciente, sabe? E que nós não deixamos elas virem à tona, mano. Isso tá nos prendendo a estados negativos. Então é importante você saber, assim, como que processa essas emoções, sabe? E agora eu vou comentar sobre... e lembra, mano, que você resiste e persiste, mano. E a aceitação é a chave para a transformação das emoções. E para nós nos movermos a níveis mais altos de consciência. E basicamente, mano, somente você aceitando quem você é, que você se permite mudar, assim, sabe? Enquanto você ficar em resistência, resistindo à pessoa que você é, sabe? Nesse exato momento, você nunca vai se permitir mudar, velho. Você sempre vai estar apegado ao passado, a essa imagem negativa que você tem de si mesmo. Por isso que, mano, a autoaceitação, ela é meio que um pré-requisito para você construir a sua autoestima, sabe? E que muitas pessoas, elas se odeiam num nível tão profundo, elas não se aceitam de forma nenhuma, que é preciso fazer psicoterapia ou alguma outra forma de tratamento até que ela tenha ali pelo menos um nível básico de autoaceitação, pra aí ela começar, mano, se desenvolver, assim. E lembra, mano, que aceitar não significa gostar, sabe, da situação que você se encontra, aspectos de você, assim, sabe, mas você reconhecer que, mano, aquilo é o que é, velho. É a realidade, assim. Somente você aceitando a realidade, você
se permite mudar, assim, sabe? Então, mano, aceitação muito importante. E agora eu vou falar sobre a terceira prática, que é a prática da autorresponsabilidade. Então, essa terceira prática, que é a prática da autorresponsabilidade, é basicamente sobre você ter uma orientação ativa na sua vida, no seu trabalho, ao invés de você ter uma abordagem passiva perante a vida. Então, geralmente, pessoas autorresponsáveis, quando deparadas com algum problema, assim, sabe? Quando elas querem atingir algum objetivo, elas sempre se perguntam: o que eu posso fazer para solucionar tal problema, para resolver tal situação? Que curso de ações eu preciso adotar para seguir em direção ao objetivo, assim, sabe? Uma coisa muito importante é você pensar de forma independente e não ficar, tipo, não cair em conformismo aceitando o pensamento de outras pessoas, assim, sabe? Elas lhe dizendo o que você deve fazer ou não. Então é você ter essa qualidade. Também tem relação com viver conscientemente, lembra? Uma mente mais ativa do que passiva. É você pensar por conta própria. É você ser responsável por sua vida. E o Nathaniel Branden, ele diz o seguinte: para você se sentir competente para viver e merecedor de felicidade, é necessário experienciar um senso de controle sobre sua existência. Isso significa ter 100% de responsabilidade por sua vida e bem-estar, ao invés de culpar os outros pela sua situação de vida. Então esse aspecto da culpa, mano, também só te faz você ficar estagnado, assim, preso, assim, tipo, você nunca assume o controle da sua vida enquanto você ficar culpando os outros, tipo, aquela pessoa, mano, sabe, minha ex-namorada, mano, destruiu minha vida, velho, é a culpa dela, assim, mano. Você percebe que você tá entregando todo o seu poder pra fora de você, mano. Cadê o seu poder pessoal, assim, de, mano, seguir com a sua vida, assim, que o seu poder interno, mano, o poder do seu espírito, sabe? Tá tudo dentro de, mano, é você assumir responsabilidade pela sua vida. E aqui ele comenta também, essa parte eu achei muito, muito foda também, mano. Ao tomar responsabilidade por nossa existência, implicitamente temos que reconhecer que as outras pessoas não são nossas servas e que elas não existem para satisfazerem nossas necessidades. Ninguém te deve o preenchimento de seus desejos. Reconheça que os outros seres humanos não são seus servos e não existem para a satisfação de suas necessidades. Ninguém virá te salvar. Se você não fizer nada, nada vai melhorar. Você está sozinho. E ele próprio diz que um dos momentos chaves na psicoterapia é quando ocorre meio que um clique na cabeça dos seus pacientes, que não existe um salvador que vai salvá-los, assim, sabe? E que se eles não fizerem nada para melhorar a situação de vida deles, nada vai mudar, velho. Vai permanecer sempre a mesma coisa. Então, mano, você é responsável por aumentar a sua autoestima. Lembra que eu falei? Ninguém vai fazer isso por você, velho. Você é responsável por criar a vida dos seus sonhos. Você é responsável pela sua felicidade. Em relação aos seus desejos, você é o único responsável por atingi-los, sabe? E que se você não tomar responsabilidade, tipo, em saber como, por exemplo, como que eu vou atingir tal desejo, qual o plano de ação que eu vou tomar, sabe? E seguir em direção a esse caminho, esse desejo não vai passar nada mais do que um sonho, assim. E enquanto você não tomar responsabilidade pelos seus desejos, eles não vão passar nada mais eles vão ser apenas sonhos, velho. Então essa é uma prática, mano, tomar total responsabilidade por tudo na sua vida, velho. Se você tá infeliz, é sua responsabilidade sair desse estado. Se você tá não tendo relacionamentos satisfatórios, é sua responsabilidade, mano. Não é ficar culpando outras pessoas. Sua responsabilidade de resolver isso, sabe? E a quarta prática é a prática da autoassertividade. E aqui eu quero comentar um exercício que o próprio Nathaniel Branden, né, ele faz com os seus alunos, que eu achei bem interessante, mano. Que ele mostra, assim, o medo de nós sermos autoassertivos. Então, basicamente, o exercício ocorre da seguinte forma. Eles estão ali numa sala de aula com vários alunos. Ele pede para que um dos alunos vá na frente da sala, na frente de todos os outros alunos, e diga em voz alta: eu tenho o direito de existir, na frente de todos esses alunos. O Nathaniel Branden fala para esse aluno dizer com convicção, assim, sabe, com confiança, essa frase: eu tenho o direito de existir. E os outros alunos que estão observando, depois eles vão falar, vão avaliar, assim, se ele realmente teve confiança e convicção na hora de transmitir essa frase, assim.
E o incrível que acaba acontecendo é que a maioria dos alunos que foram na frente da sala, eles não conseguiram dizer essa frase assim, não conseguiram transmiti-la de uma forma convicta, assim, sabe? Com confiança, tipo, não conseguiram declarar que eles têm o direito de existir. E aí teve até um aluno que ele acabou contrapondo o professor, dizendo, tipo, eles não conseguiram porque eles eram tímidos. Aí o Nathaniel Brandel, tipo, eles não estavam acostumados com a pressão social, assim, sabe? Aí o Nathaniel Brandel, ele disse para esse mesmo aluno que disse isso, ir na frente da sala e falar que 2 mais 2 é 4. Aí quando ele falou que 2 mais 2 é 4, ele conseguiu falar com convicção, com naturalidade, assim, sabe? Com confiança. Aí ele pede pro aluno falar a frase, né? Eu tenho o direito de existir. E aí o aluno, ele também falou, tipo, de uma forma que não transmitiu convicção nem nada, assim. Então isso expressa, assim, mano, como nós temos dificuldade, mano, em muitas coisas que são básicas, que refletem essa frase, assim, tipo, eu tenho o direito de existir, sabe? Pessoas, por exemplo, que parece que elas andam não ocupando, tendo medo de ocupar espaço, assim, com medo de transmitir as suas ideias, de falar o que elas realmente pensam, de ser abertamente quem elas são. Então agora eu vou comentar mais em detalhes sobre o que significa, né, realmente a autoassertividade. Basicamente, a autoassertividade é o seguinte: a autoassertividade significa honrar suas vontades, necessidades, valores e buscar as formas apropriadas para expressar esses valores na realidade. É a disposição de se impor, de ser quem você é abertamente, de tratar você com respeito em todos os encontros. É o oposto a se render à timidez e à passividade, onde tudo que eu sou se encontra escondido ou morto. De evitar o confronto com outra pessoa com diferentes valores que os meus. Aí uma coisa muito importante em relação à autoassertividade é que ela não significa lutar, brigar ou ser inapropriadamente agressivo. Não significa derrubar outras pessoas. Não significa preservar meu direito enquanto eu sou cego e indiferente aos outros. Significa a recusa de fingir ser algo que você não é, somente para agradar os outros. Então a autoassertividade significa você se fazer presente no mundo. É você reconhecer que as suas vontades e necessidades são importantes, mano. Que o seu ser é importante. Que as suas necessidades e vontades, mano, elas importam, velho. Que infelizmente a gente é ensinado, velho, desde cedo, assim, sabe, a gente é muito condicionado a, tipo assim, coloque sempre os outros na sua frente, mano. Deixe as suas vontades e necessidades pra trás, velho. Primeiro se importe com o outro. Primeiro trate melhor o outro do que você mesmo, assim, sabe? Isso são coisas que nós temos que... É uma crença que nós temos que desconstruir, velho. A coisa mais importante é você mesmo, mano. A forma como você se trata, velho. Essa é a base, mano, pra todas as outras relações serem... se você não tem um relacionamento agradável, velho, se você... sabe, com você mesmo, assim, mano, se você sempre ficar se colocando em segundo lugar, velho, todas as suas outras relações vão ser negativas, mano, não vão ser boas, sabe? O relacionamento mais primordial que você tem consigo mesmo, mano, sempre se coloca em primeiro lugar, velho. É a coisa mais importante, assim, mano, que você pode fazer assim mesmo, sabe? Continua falando aqui, né? A prática da autoassertividade é viver autenticamente, de falar e agir a partir de minhas próprias convicções e sentimentos mais íntimos, como se fosse um modo de vida, uma regra. A autoexpressão apropriada varia dependendo do contexto em que você estiver, mas sempre temos uma escolha entre ser autêntico ou não autêntico, entre sermos reais ou não reais, sabe? Então a todo momento nós sempre temos essas escolhas, mano, em nós sermos verdadeiros, sabe? Sermos quem nós somos realmente ou fingirmos ser uma pessoa que nós não somos, somente para agradar os outros, assim, sabe? Então você viver com base em quem você é, velho. Aí uma parte bem importante em relação à autoassertividade é o seguinte: quando não nos expressamos, não afirmamos nosso ser. Ele fala tipo, quando não nos expressamos, não afirmamos nosso ser, não defendemos nossos valores em contextos onde isso é apropriado de se fazer, nós infringimos feridas ao nosso senso de nosso senso de self, assim, nosso senso de eu, sabe? E é uma coisa que nós causamos a nós mesmos, sabe? Não são outras pessoas que fazem isso.
Toda vez que você, sabe, se esconde assim, mano, que você queria falar algo e você não fala, quando você acha que você realmente deveria falar, sabe? Quando você não expressa as suas ideias, sabe, o que você queria realmente falar, você vai causando feridas, porque você não tá sendo quem você é, velho. Você tá, sabe? E uma coisa bem importante que ele fala também é que essa autotraição que nós fazemos, esses danos que nós causamos a nós mesmos, geralmente acontece com as pessoas mais próximas, sabe? Porque nós temos medo, assim, de machucar essas pessoas ou desagradá-las, sabe? Familiares, por exemplo, amigos. E ele fala uma coisa bem importante: não importa o tanto de admiração que temos por outro ser humano, mesmo assim não devemos sacrificar o nosso próprio julgamento, comprometer quem nós somos só para agradá-los. Ele fala também que ser assertivo não é uma coisa confortável de se fazer, sabe? Mas uma das maneiras que construímos a autoestima é sendo assertivo quando não é fácil fazer isso. A autoassertividade requer coragem. Então essa é a prática da autoassertividade, mano. É você ser você mesmo, velho. Não ter medo de ser quem você é, sabe? Agora eu vou comentar sobre a prática de viver com propósito. Bom, em relação à prática de viver com propósito, qual que é a importância de você viver com propósito? De você ter um senso de direção, de missão, assim, sabe? Basicamente, se você não viver com propósito, você vive ao acaso de chances de acontecer algo, assim, sabe? Então a chance de que um evento ocorra, a chance que talvez uma ligação venha, a chance que talvez uma pessoa fale com você, a chance que talvez de alguma forma mágica talvez aconteça algo, assim, sabe? Basicamente você não tem padrões para o que vale e o que não vale a pena ser seguido. Basicamente, se a gente viver a vida dessa forma, assim, sabe? Contando com o acaso de que coisas ocorram, sabe? De chances de ocorrerem certas coisas, nós ficamos facilmente perturbados pelo ambiente externo, nós não somos estáveis, sabe? E nós vamos ter uma orientação muito passiva em relação à vida, assim. Nós não vamos ser ativos e proativos na nossa vida. Nós não vamos criar uma vida de acordo com nossas próprias escolhas, assim, nossos próprios valores, sabe? Seguindo o que nós realmente queremos no fundo do nosso coração. E esse é um outro aspecto de viver com propósito. É você tomar ação em direção, né, aos seus objetivos, mano. Sabe, por exemplo, o objetivo de você estudar, o objetivo de você abrir um negócio, de você construir algo, assim, sabe? Então tá indo em direção aos objetivos que você mais quer, assim. Então ele fala aqui, basicamente, viver com propósito significa tomar responsabilidade para gerar as ações que atingirão meus objetivos. Tá muito relacionado com a autorresponsabilidade, sabe? E ele dá umas perguntas bem legais, assim, tipo, viver com propósito é estar preocupado com essas perguntas. Primeira delas: o que eu estou tentando atingir? Segunda: como eu estou tentando atingir? Como estou tentando atingir? Por que eu acho que esses meios são apropriados? O feedback do ambiente transmite que eu estou sucedendo ou falhando? Existe informações novas que eu preciso considerar? Eu preciso fazer ajustes ao meu curso, nas práticas que eu estou realizando, sabe? E meus objetivos e propósitos precisam ser repensados? Então essas são algumas perguntas para nos orientar, assim, sabe, né? Em relação ao nosso propósito, ao direcionamento que nós queremos dar à nossa vida. E agora eu vou comentar sobre a última, não menos importante prática, que é a prática da integridade pessoal. Então, a prática de integridade pessoal, né? O que é isso? É basicamente você ser real consigo mesmo. É quando você vive em alinhamento com seus valores, sabe? Com as coisas que você mais valoriza e preza, assim, na vida. Então, basicamente quando ocorre um alinhamento entre as ideias e a prática, entre os seus valores e o seu comportamento. Porque pensa o seguinte, mano, se um valor ele não é traduzido em ação, se você não tomar ação de acordo com os valores que você tem, eles não são valores, mano, você está vivendo numa ilusão. Então é sempre preciso essa congruência entre
as ideias, os seus valores e a prática, as ações, sabe? E elas estarem em alinhamentos. O que você diz que você valoriza, você está realmente assim seguindo e está alinhado com isso? Então é uma coisa muito importante de você se perguntar, mano. E a integridade pessoal, ela só existe para pessoas que realmente elas sabem os seus valores, mano. Porque se a pessoa ela não sabe nem as coisas que ela valoriza na vida, como que é possível ter integridade, assim, sabe? Então a primeira coisa é realmente identificar as coisas que você mais valoriza nessa vida, sabe? Os valores que você quer viver de acordo. E ver se, e também uma parte muito importante disso, é você questionar a maioria dos valores que você atualmente assume como seu, sabe? Porque muitos dos valores que nós adquirimos, eles vieram lá do passado, mano. Que nós simplesmente pegamos por exemplo, da sociedade, dos nossos pais, valores que muitas vezes não correspondem a quem nós somos e o que nós queremos atingir na nossa vida. Valores muitas vezes que são prejudiciais, assim, sabe? Então, por exemplo, você pode ter ouvido falar assim, ser rico é ser uma pessoa má, assim. Quem é rico, mano, fez alguma coisa errada, assim, na vida. Se você incorporou talvez esse valor, essa crença, assim, que tipo, mano, não é bom ter sucesso, eu não quero ser bem sucedido. Então, mano, isso é um valor que você quer viver, assim, realmente, velho? Ou você simplesmente pegou de fora e aceitou, assim, sabe? Por exemplo, você foi ensinado a sempre desconfiar do mundo, assim, achar que as pessoas estão ali pra te ferrar. Será que isso é uma coisa que é realmente adequada você viver com isso em você, mano? Então tem muitas coisas, muitos valores, crenças que nós temos que revisar, assim, e muitas vezes rejeitá-las completamente, assim. Então proativamente você escolher os valores que você quer viver, assim, sabe? Tipo, valores, mano, que são benéficos à vida, porque existem valores que são prejudiciais, que são, que nem eu disse, que são nada a ver com o que nós queremos ser, sabe? E valores que são benéficos à vida, tipo, alguns exemplos assim, honestidade, autenticidade, liberdade, sabe? Aí você escolhe, né, os seus, que você realmente sente em você que correspondem ao seu ser, sabe? E você viver de acordo com eles, assim. Daniel Brandon, ele comenta o seguinte, né? O desenvolvimento da integridade só é possível se soubermos quais são os nossos valores. A integridade chega como assunto somente para aqueles que possuem valores e padrões. Nós precisamos de princípios de comportamentos, convicções morais do que é apropriado e do que não é apropriado, julgamento sobre a ação correta e a ação errada, e as nossas ações devem estar alinhadas com tais conhecimentos. Aí, ele passa algumas questões que estão relacionadas, né, à prática de viver com integridade. Por exemplo, eu sou honesto, confiável, eu mantenho minhas promessas, eu faço as coisas que eu digo que admiro e evito as coisas que eu digo que não gosto, eu sou justo ao lidar com os outros. Então você percebe que essas são todas as questões ligadas à integridade, mano. Por exemplo, se a pessoa ela fica dizendo o tempo todo que ela gosta de tratar bem as outras pessoas, assim, só que você percebe que ela explode fica com raiva muito fácil, acaba, tipo, insultando, tipo, por exemplo, os servidores públicos, assim, sabe, desprezando essas pessoas que ela considera inferior. Então essa pessoa não tá vivendo com o seu valor, né, de tratar os outros respeitosamente, assim, sabe? Ela não é uma pessoa íntegra, realmente. Aí ele fala uma coisa muito importante aqui. Agir com integridade não garante que façamos sempre a melhor escolha, só pede que façamos um esforço para achar a melhor solução autêntica, tomando responsabilidade pela escolha e pelas suas consequências. Integridade significa congruência, palavras e comportamentos que estão alinhados. A parte muito interessante que ele fala existem pessoas em quem confiamos e outras que não confiamos. Se nos perguntarmos a razão, nós veremos que a congruência é a razão disso. Nós confiamos em congruência e desconfiamos de incongruência. Aí ele explica também, né, o porquê que você não agir com integridade, sabe, não manter a sua integridade, como que isso gera efeitos negativos na sua autoestima. Ele explica da seguinte forma. Se eu agir contra o que eu considero ser certo, se minhas ações contradizem meus valores, então eu ajo contra o meu próprio julgamento, eu traio a minha própria mente.
Hipocrisia é uma mente que rejeita a ela mesma. Uma falta de integridade acaba prejudicando o nosso senso de eu, de self, né? De uma forma mais violenta que rejeição e repreensão. E uma coisa bem interessante que ele fala aqui é que geralmente são nas pequenas ações assim que nós achamos que ninguém vai ver, sabe, se nós faltarmos com integridade. São as pequenas ações, tipo, ninguém vai perceber que eu fiz tal coisa, tudo bem eu faltar com integridade aqui, sabe? Então essas pequenas escolhas que nós acabamos fazendo, assim, em que nós não agimos com integridade, sabe? Elas vão, querendo ou não, mano, nossa mente, ela registra elas, velho. E quais são os resultados disso, né? A gente passa a não confiar mais em nós mesmos, mano. A gente passa a duvidar de nós mesmos. E isso fere muito nossa autoestima, sabe? As pessoas, elas acham que, tipo, essas pequenas coisas, pequenas ações que elas escolhem não agirem com integridade, sabe? De acordo com seus valores, elas acham que isso vai causar apenas um certo desconforto, mas isso acaba contaminando o próprio espírito delas, mano. Então é muito importante você sempre agir, mano, de acordo com o que você acha certo, assim, sabe? O que você sente realmente que é verdadeiro pra você, assim, sabe, mano? Que é benéfico, sabe? Que você sabe o que é a coisa certa de se fazer e agir com base nisso, mano. Ele comenta aqui, né? Uma grande tragédia na vida das pessoas é que elas não enxergam essas consequências da hipocrisia e desonestidade. Elas imaginam que sofreram apenas um tipo de desconforto, mas é o espírito que acaba sendo contaminado. E uma coisa bem legal que ele fala é que o desafio nos tempos atuais, né, na época em que vivemos, é o de manter padrões pessoais elevados, enquanto estamos vivendo em um mundo de esgoto, que o senso moral é praticamente um esgoto, assim, um lixo, sabe? Esse esgoto moral pode ser encontrado em nossas figuras públicas, entretenimento que celebra crueldade, violência e depravação. Isso faz com que a prática da integridade seja um ato heróico, uma luz em meio à escuridão. Vou até deixar uma frase que eu acho interessante falar, mano. Exemplifica muito bem, mano. Tipo, onde quer que a multidão vá, corra na outra direção. Eles estão sempre errados. Por séculos estiveram errados e sempre estarão errados. Então, pessoal, essas foram as 6 práticas. São as 6 práticas que o Nathaniel Branden ele propõe nesse livro, que integrando elas, sabe? E lembra, escolhendo integrar elas, você está exercendo o poder de aumentar a sua autoestima, sabe? Então é muito importante, mano, você ter esse conhecimento e com base nesse conhecimento você agora age em cima dele, sabe? E essas são as 6 práticas geradoras internas da autoestima, mano, que vão aumentar a sua autoeficácia e seu autorrespeito. A sua habilidade de lidar com os desafios básicos na vida, e vai aumentar o seu senso de merecimento e de valor próprio, que é o autorrespeito, sabe? Então se comprometa e lembra que a responsabilidade é sua, mano. Ninguém vai fazer isso por você, sabe? De aumentar, nessa jornada de aumentar a sua autoestima. E lembra do impacto que ela tem em todas as áreas da sua vida, velho. Se comprometa com isso. Então se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like. Se tiver alguma dúvida, não deixa de comentar, sabe? De se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Deixar alguma outra sugestão de algum outro livro ou assunto que vocês querem que eu fale aqui. E até a próxima, demorou? Falou, pessoal!